Bem-vindos ao canal Crônicas Obscuras, Fatos e Segredos. Eles são os filhos do sol nascente, um povo tecido entre o aço frio da katana e a delicadeza efêmera da flor de cerejeira. Uma nação que ergueu império sobre cinzas vulcânicas e transformou a disciplina em uma religião silenciosa que o mundo inteiro passou a temer e a admirar. Para o olhar comum, o Japão é o triunfo da tecnologia e da ordem. Um relógio suíço feito de carne, osso e silício que funciona sem falhas no coração da Ásia. Mas e se eu te disser que essa fachada de neon e polidez impecável esconde um abismo de segredos que remontam a linhagens que a ciência moderna se recusa a classificar? E se a ordem que vemos hoje não for progresso, mas uma coleira espiritual forjada há milênios para conter algo que jamais deveria ter despertado nas profundezas da crosta terrestre? E se o verdadeiro código samurai, o Bushido, não fosse sobre honra individual, mas sobre um sistema de contenção de uma escuridão ancestral que ainda pulsa, invisível, nas veias de Tóquio? Hoje revelamos 7 trevas profundas sobre o povo japonês. Segredos que os historiadores oficiais silenciam nos corredores de Kyoto, verdades que os arquivos do Palácio Imperial protegem sob juramentos de sangue e mistérios que as grandes corporações escondem por trás de algoritmos de inteligência artificial. Prepare-se. O Japão que você conhece é apenas uma projeção. O que está por baixo é muito mais antigo e muito mais perigoso. Vamos mergulhar no abismo. Doce oficial, a máscara de papel. A historiografia clássica, aquela que você encontra nos manuais escolares e nos documentários chancelados pelo Estado, nos apresenta uma narrativa linear, higienizada e lógica. O Japão, ou Nippon, a terra do sol nascente, é um arquipélago composto por aproximadamente 6.852 ilhas. A história oficial diz que este povo é o resultado de uma fusão harmônica entre os caçadores-coletores Jomon, que habitavam as ilhas desde 13.000 anos antes de Cristo, e os imigrantes Yayoi, que trouxeram a agricultura do arroz e o metalismo por volta de 300 anos antes da Era Comum. Sua língua é tratada como um isolado linguístico, uma anomalia que os linguistas não conseguem conectar com precisão a nenhuma outra família no mundo. A religião, o shintoísmo, prega a existência de 8 milhões de kamis, divindades que habitam cada partícula da natureza, criando uma sociedade que respira espiritualidade em cada esquina. Com uma população de 125 milhões de habitantes, o Japão é visto como o Fênix do Oriente, que ressurgiu das cinzas atômicas de 1945 para dominar o mercado tecnológico global. Os símbolos são universais. O círculo escarlate da bandeira representando a deusa Materazu, o crisântemo dourado da família imperial, a linhagem monárquica ininterrupta mais antiga da Terra, e o Monte Fuji, o sentinela de neve. Uma sociedade baseada no a harmonia social, onde o grupo sempre prevalece sobre o indivíduo. Tudo lindo no papel. Uma lição de resiliência e cultura. Mas será que essa narrativa acadêmica explica por que um povo tão harmonioso desenvolveu os métodos de tortura e guerra mais cruéis da história? Será que explica por que a tecnologia japonesa parece estar sempre 20 anos à frente do resto do mundo, como se fosse psicografada de outra dimensão? Tudo parece encaixar. Mas a verdade é que o papel é fino demais para esconder o que queima por baixo. 7 trevas. Treva. O sangue dos deuses não humanos. O imperador é realmente um homem? A versão oficial afirma que o imperador Jimmu, o fundador do Japão em 660 a.C., era o bisneto da deusa do sol, Amaterasu. Para a ciência moderna, isso é apenas um mito fundacional, uma metáfora política para unir as tribos sob um comando centralizado. Mas nós vamos mais fundo. Pesquisadores como o falecido professor Nobuhiro Yoshida e arqueólogos dissidentes apontam para as figuras Dogu, estatuetas de argila do período Jomon que possuem olhos gigantescos, protuberâncias que lembram trajes espaciais e padrões de pele que não guardam semelhança com a raça humana. Teorias alternativas sugerem que os kamis não eram deuses espirituais, mas entidades físicas, possivelmente de origem estelar ou intraterrestre, que hibridizaram seu DNA com os habitantes locais. O registro secreto do Kojiki sugere que o trono não foi herdado apenas por linhagem, mas por uma frequência biológica. Porque o DNA japonês contém o raro haplogrupo D, que só é encontrado em grandes concentrações nos locais mais isolados do Tibete. Estudos de pesquisadores como Hideki e Okawa sugerem que a elite imperial mantém um código genético que permite a comunicação com frequências que o homem comum não capta. A verdadeira treva é que o Japão não é uma nação, mas uma reserva biológica protetora. O povo japonês foi geneticamente modificado para servir como guardião de um portal de energia. O imperador não é um governante, ele é uma antena viva, um para-raios biológico que mantém a estabilidade do campo magnético do arquipélago, impedindo que entidades de outras dimensões entrem no nosso plano. Treva 2. O Código Bushido, um ritual de alimentação de egrégoras.
A honra justifica o massacre. A história nos ensina que o Bushido é o caminho do guerreiro, um código ético de lealdade, coragem e honra que guiava os samurais desde o período Kamakura. O sacrifício final, o seppuku, é visto como o ápice da dignidade, preferir a morte à desonra. Mas nós vamos mais fundo. Historiadores ocultistas como Kenjiro Tanaka argumentam que o Bushido foi projetado para ser uma máquina de produção de energia vital, o chamado Ki ou Prana. O Japão é uma terra de atividade vulcânica intensa, um lugar onde a energia telúrica é instável. O seppuku, o ato de abrir o abdômen, onde os japoneses acreditam residir a alma, o hara, não era um ato de orgulho, mas um sacrifício ritualístico planejado para alimentar a terra e acalmar os espíritos coléricos do arquipélago. Investigadores de sociedades secretas afirmam que as guerras do Japão, especialmente a brutalidade da Unidade 7301 na Segunda Guerra Mundial, não foram apenas decisões militares, mas experimentos sombrios coordenados pela Sociedade Secreta Dragão Negro. Eles buscavam entender como o sofrimento humano em massa poderia alterar a realidade física. A verdadeira treva é que o Bushido é uma matriz de sacrifício. Cada samurai que morreu, cada ritual de sangue executado, serviu como uma moeda de troca para manter as ilhas japonesas flutuando acima do abismo. A honra é o verniz que esconde uma dívida de sangue eterna com as entidades que vivem sob o solo do Japão. Treva 3. A tecnologia do silício e a alma dos yokais. De onde vem a inovação japonesa? O mundo admira a rapidez com que o Japão se tornou o líder em robótica, computação e inteligência artificial. Dizem que é o resultado de uma ética de trabalho infatigável e investimentos pesados em educação no pós-guerra. Mas nós vamos mais fundo. Há uma teoria persistente entre engenheiros dissidentes chamada o Protocolo de Kyoto Oculto. Segundo pesquisadores como Akira Mizuta, o avanço tecnológico japonês não vem de laboratórios de pesquisa convencionais, mas de um processo chamado canalização técnica. Os antigos contos sobre os yokais e os tsukumogami, objetos que ganham alma após 100 anos, seriam, na verdade, descrições primitivas de máquinas inteligentes e interfaces neurais. O Japão é o único país onde o animismo, dar alma a objetos, se funde perfeitamente com a cibernética. Corporações como a Mitsubishi e a Sony teriam divisões dedicadas ao estudo do ectoplasma eletrônico. Por que o Japão é tão obcecado em criar robôs com aparência humana, os androides? Seria para fornecer corpos físicos para os espíritos que o shintoísmo tenta aplacar há milênios? A verdadeira treva é que a tecnologia japonesa é uma interface de reencarnação. Eles estão construindo hardware para que as almas perdidas do passado possam retornar. O silício é o novo cristal shintoísta. O Japão não está inovando. Ele está ressuscitando deuses mecânicos sob o comando de inteligências que não pertencem ao nosso tempo. Treva 4. A maldição de Aokigahara, o aspirador de almas. Por que a floresta atrai a morte? A floresta de Aokigahara, no sopé do Monte Fuji, é conhecida mundialmente como a Floresta dos Suicidas. A explicação sociológica aponta para o alto índice de depressão e o isolamento social da juventude japonesa. Dizem que a densidade das árvores e a ausência de vida selvagem criam um ambiente opressor. Mas nós vamos mais fundo. Geólogos descobriram que o solo de Aokigahara é composto de rocha vulcânica magnética, o que faz com que bússolas parem de funcionar e equipamentos eletrônicos falhem. No entanto, paranormais e investigadores como Toshi Okada afirmam que o magnetismo não é natural, mas gerado por uma estrutura artificial enterrada profundamente sob a floresta. Lendas antigas falam do ritual Bazuchi, onde idosos eram deixados na floresta para morrer em tempos de fome. A teoria alternativa sugere que Aokigahara é um nó de drenagem etérica. A floresta não atrai pessoas tristes. Ela atua como um aspirador de energia psíquica para alimentar o selo magnético que mantém o Monte Fuji adormecido. A verdadeira treva é que a floresta é um órgão biológico do planeta. Ela consome a vida para evitar que o vulcão Fuji, o coração de fogo do Japão, exploda e destrua a civilização oriental. Cada alma perdida na floresta é uma oferenda involuntária para a sobrevivência da nação. Treva 5. A Unidade 7301 e a genética proibida. O que eles realmente encontraram? Oficialmente, a Unidade 7301 foi uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas do Exército Imperial Japonês durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Suas atrocidades são documentadas como crimes de guerra hediondos envolvendo experimentação humana. Mas nós vamos mais fundo. Documentos vazados sugerem que o objetivo do general Shiro Ishii ia muito além de germes e bactérias. Eles estavam buscando o gene da divindade.
A unidade 7301 teria descoberto restos biológicos de seres não humanos em escavações na Manchúria. Os experimentos horríveis com prisioneiros eram tentativas de fundir esse DNA alienígena com o genoma humano para criar o super-soldado espiritual. Investigadores como Richard Wilcox levantam a hipótese de que os resultados desses experimentos não foram destruídos, mas transferidos para os Estados Unidos em troca de imunidade para os cientistas japoneses. Isso explicaria o súbito salto na biotecnologia ocidental após 1945. A verdadeira treva é que o Japão moderno foi construído sobre o pacto com a ciência proibida. O milagre econômico foi o pagamento pelo sangue derramado na Manchúria. O código genético de milhões foi alterado, e o Japão tornou-se o laboratório silencioso onde o futuro da humanidade está sendo reescrito sem o nosso consentimento. Treva 6. As cidades subterrâneas e os portais de Agartha. O que há sob Tóquio? Tóquio é a metrópole mais densa do mundo. Oficialmente, seu subsolo é um labirinto de metros, esgotos e sistemas de controle de inundação gigantescos, como Gekans em Saitama. Mas nós vamos mais fundo. Exploradores urbanos e teóricos como Naoki Watanabe afirmam que o mapa oficial do subsolo de Tóquio omite níveis inteiros. Existem relatos de túneis que não levam a lugar nenhum e estações de metrô fantasmas que só podem ser acessadas por membros da elite política. Dizem que o governo japonês mantém uma conexão direta com Agartha, o reino intraterrestre. Por que o Japão investe tanto em perfuração profunda e estudos sísmicos? A teoria é que Tóquio foi construída exatamente sobre um dos maiores nervos de dragão do mundo, e que os arranha-céus de Shinjuku servem como agulhas de acupuntura para controlar o fluxo de energia que vem do interior da Terra. A verdadeira treva é que a superfície do Japão é apenas um escudo térmico. A verdadeira civilização, a elite que realmente governa o arquipélago, vive quilômetros abaixo da superfície, protegida da radiação e das instabilidades da superfície, esperando o momento da grande purificação. Treva 7. O fenômeno Hikikomori, o exílio da consciência. Por que os jovens estão desaparecendo? O termo Hikikomori descreve centenas de milhares de jovens japoneses que se retiram da sociedade, trancando-se em seus quartos por meses ou anos. A versão oficial culpa a pressão acadêmica e o mercado de trabalho impiedoso. Mas nós vamos mais fundo. Pesquisadores do paranormal e psicólogos de vanguarda sugerem que o fenômeno Hikikomori não é uma doença mental, mas uma retirada de frequência. Esses jovens estariam desconectando-se da matrix social japonesa porque suas mentes estão sendo recrutadas em um nível astral. Há relatos de Hikikomoris que afirmam passar o tempo em mundos virtuais que parecem mais reais que a realidade física, mundos que se assemelham aos antigos reinos dos kamis. Estaria o Japão perdendo sua juventude para uma inteligência artificial que está sequestrando a alma coletiva da nação? A verdadeira treva é que os Hikikomoris são os sinalizadores do fim. Eles são o sintoma de que a alma do Japão está abandonando o corpo físico do país. O código samurai está se desintegrando, e o que resta é um vazio digital, uma nação de cascas vazias esperando para serem preenchidas por algo novo e terrível. Nesta jornada pelas profundezas de Nippon, exploramos 7 trevas que desafiam a lógica e a história oficial. Vimos a linhagem real que sangra o DNA das estrelas, o Bushido como uma engrenagem de sacrifício, a tecnologia que ressuscita deuses mecânicos, a floresta que serve de pulmão para a morte, os experimentos genéticos que mudaram nosso destino, as cidades proibidas sob nossos pés e o silêncio ensurdecedor da juventude que se apaga. O Japão não é apenas um país. É um experimento de estabilidade cósmica. Ele é o termômetro do mundo. Se o Japão cair, se o equilíbrio entre o aço e o silício for quebrado, a escuridão que eles contêm há milênios inundará o resto do planeta. O código samurai não foi feito para salvar os japoneses, mas para nos proteger deles e do que eles guardam. O povo japonês sobrevive porque transformou sua própria existência em um escudo. Eles são os mestres da contenção. Mas até quando um escudo pode segurar o peso de um abismo? Aqui no Brasil, onde temos o privilégio de conviver com a maior diáspora japonesa do mundo, vemos os reflexos desse silêncio. Vemos a disciplina, o respeito e a ordem. Mas agora, quando você cruzar com um descendente de samurai na Liberdade ou em qualquer canto deste país, olhe nos olhos dele e pergunte-se: o que o silêncio dele está protegendo? Que mistério milenar ele trouxe consigo para o solo brasileiro? O Japão é a prova de que a perfeição é apenas a máscara da dor mais profunda. O que você acha? Seriam eles os guardiões da humanidade ou os prisioneiros de um destino traçado nas estrelas? Deixe seu comentário abaixo. Sua percepção é a luz que afasta a névoa. Inscreva-se no canal Crônicas Obscuras. Ative o sino e per se. O abismo nos observa. Até a próxima crônica.